Nesta terça, na Rádio Legalidade, o programa A Voz Solidária. Boa noite, pessoal. Estamos nós aqui, Movimento Solidário, hoje com os convidados do nosso querido PDT Axé, né, que também vem para brilhantar essa noite, conversar mais uma vez com vocês nessa nossa live. Né? Hoje nós vamos fazer uma live aqui bem temática e necessária. Tá? Hoje nós estamos com dois candidatos aqui em Porto Alegre, pré-candidatos a vereador, né, o Alexandre Matos, o Baba Paulinho da Bonja. Né, temos nossos convidados aqui também, o Neir Alves e o Baba Marcelo também estarão aqui para brilhantar esse encontro. E eu que vim apenas para introduzi-los nas ondas da nossa grande Rádio Legalidade, né, que nos abriu os braços aí, nos deu esse espaço para dialogar com a sociedade. Tá? Então, Alexandre Matos, passo o cetro para ti, deixo a conversa fluir entre vocês. Vocês têm bastante coisa para comentar hoje. Principalmente o tema que é a importância da matriz negra na economia das cidades. Prestem atenção nisso. Tá? O pessoal acha, como disse o Paulinho agora há pouco para mim, que tratam como minoria a grande maioria da população brasileira. Tá? Isso é uma peça, uma engrenagem fundamental da nossa sociedade. Mais uma vez, boa noite. Um bom debate para vocês. Vai daí, Alexandre. Vamos sim, vamos. Primeiro, da minha satisfação, da minha alegria de poder receber os amigos, já acho que já posso chamá-los assim, né? O Neir e o pai Paulinho já tem uma caminhada junto com o Movimento Solidário, que eu e o Marcelo representamos. Tive também o prazer de conhecer o pai Marcelo, que é de Viamão e também do Axé PDT do Estado, uma liderança importante no movimento do Axé. Aliás, eu gostaria de fazer uma referência antes de passar para os convidados. O movimento Axé é de suma importância, não só para o PDT como um partido político, inserção dentro dos seus quadros, mas também na representação da cultura desse país. As contribuições que eu espero a gente poder conversar depois um pouco, né, além das questões econômicas, né, das contribuições que vêm lá de antes de 1500, que é o que nós já estávamos conversando aqui um pouquinho fora do ar, eu e o Paulinho, né, que a matriz africana traz para o país, e, olha, sem exagero, para o mundo, né? Que o Brasil está no centro do mundo. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra para as manifestações iniciais do pai Marcelo, e mais uma vez agradecer a sua presença, né? Fique à vontade para se apresentar e fazer suas considerações iniciais. Boa noite a todos aí, boa noite. Boa noite aos meus amigos, aos religiosos, aos políticos que estão nos assistindo, né? Meu nome é Marcelo Fontoura, né? Sou educador social, sou mestre de capoeira, sou babalorixá, e estou sempre trabalhando a serviço da comunidade, sabe? Sempre em prol das pessoas necessitadas. Trabalho numa fundação e estou aí para somar e agregar os valores afro-brasileiros nossos. Certo. Vou então passar a palavra para o Paulinho, nas considerações iniciais, nosso grande amigo Paulinho. Fica à vontade para fazer uso da palavra, Paulinho. Está contigo. Eu sou Paulo Silva, como já conhece, mais conhecido no meio religioso e no meio político como Paulinho da Bonja do PDT. Sempre não se esqueçam de dizer, Paulinho da Bonja do PDT, primeiro partido que eu fui filiado a 28 de novembro de 2002. E o Baba Marcelo foi que abonou a minha ficha. É ele que me carregou para o PDT em 2002. E hoje ele está conosco no PDT
axé, para somar. Estamos juntos aí, vamos seguir essa trajetória sobre a referência da importância da matriz africana e umbanda na economia dos municípios, do estado, do país e do mundo. E do mundo. Principalmente na América do Sul aqui, que são vários países que está composto o nosso axé, a nossa tradição, as nossas UTTs, unidades tradicionais e terreiros. A nova nomenclatura que o Fanson Pótima criou e nós, do PDT Axé, agregamos essa nomenclatura UTT, Unidade Tradicionais de Terreiros, que é muito importante isso, porque um terreiro é um território, e dentro de um território tem leis, tem normas, tem regras, se faz política dentro de um terreiro. Então, boa noite a todos, boa noite a todas, e bastante axé, estamos juntos. Muito bom, excelente. Meu companheiro, meu grande amigo Neira Nunes Alves, estamos ansiosos para ouvi-lo, faça uso da palavra aí na apresentação inicial. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, companheiro? Muito obrigado. Boa noite a todos, companheiros e companheiras, boa noite àqueles companheiros e companheiras que nos assistem pela Rádio Legalidade. É importante salientar a fundamental importância da Rádio da Legalidade no nosso meio político. Quero agradecer aqui ao Alexandre Matos, ao Babá Paulinho da Bonja e o nosso Babá Marcelo do Bará. Seja bem-vindo, companheiro. Obrigado. E vamos hoje, nessa noite, discutir aí, juntamente com o Movimento Solidário, com o PDT Axé, essa importante marca que, para nós, é a matriz africana na economia das cidades, e, sobretudo, falar um pouco, tentar, que não é a nossa área de economia, mas, em primeiro lugar, cumprimentar e parabenizar quem teve essa grande iniciativa de chamar esse tema que hoje está ainda muito... E no decorrer da noite vamos aí discutir, debater e tentar compreender. A partir da live, estaremos dando o pontapé inicial para o Está tendo corte no áudio. Está cortando o áudio. Está tendo um corte no retorno. Está cortando o áudio? Tá. Não tem retorno. Teve retorno aí? Agora eu te escuto, mas... Agora... mas tem uns cortes. Agora eu não escuto vocês. Então, eu reforço que tu começou a falar. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui, então, né? Enquanto o Marcelão lá vê o que pode estar fazendo, né? Uma das coisas importantes antes do pontapé inicial é dizer que essas lives são mais o resultado de uma união que se construiu, que vem se construindo entre o Movimento Solidário e o Axé PDT, né? Desde que a gente começou a trilhar junto com o Paulinho da Bonja, o pessoal do Axé PDT, inclusive a gente aqui de público agradeceu o convite, né, que a gente recebeu para fazer essa jornada junto, né? E dizer que esse é um compromisso inadiável para nós no Movimento Solidário, né? Fazer as ações conjuntas com o PDT Axé, né? Eu queria dizer isso de público, Paulinho, na outra live eu não pude participar, que também estava excelente, com a Margarete, com a Silvana, com o Paulinho, sobre a questão do racismo estrutural, que é um tema muito importante, a gente tem que tratar isso de frente, né? Porque, como o Paulinho mesmo disse antes, né? O movimento que é majoritário, ou seja, a população negra que é a maioria, né? É tratado como se fosse minoria, às vezes é quase que invisível. E esse tipo de postura tem que mudar. E só muda se houver união entre os diversos segmentos, seja dentro do PDT e principalmente na sociedade como um todo, né? Então, eu queria destacar isso também, justamente porque agora, quando a gente entrar no ponto da economia,
e o Paulinho pode falar um pouco melhor sobre isso, já vai ficar demonstrada a importância das matrizes africanas na economia, né? Seja na economia local, mas também na economia global, como o Paulinho mesmo citou na sua fala inicial, né? E é importante a gente destacar isso porque se tu tem importância econômica, tu merece ser tratado da mesma maneira como pessoa dentro da sociedade, não discriminado ou relegado a segundo plano. Então, agora vai ficar demonstrado pela fala de vocês a importância das matrizes africanas dentro da economia do país, né? Pode retomar, Paulinho? Aí já pode falar um pouquinho mais sobre essa importância? Certo. Segundo o IBGE, nos anos 80, 90, junto com as várias federações do Brasil que defendem, que protegem a matriz africana e a nossa Umbanda, naquela década de 90, existia no Rio Grande do Sul já 60 mil UTTs, na unidade de terreiros, tradicionais de terreiros. Então, imagine só, na época, na década de 90, estamos em 2020. Quase 10 anos. Quase 30 anos. 30 anos. Após. Quantos terreiros existem hoje? Só no Rio Grande do Sul. Quase 200 mil terreiros. Só na Grande Porto Alegre são 90 mil terreiros. Imagine só, todo final de semana existem festas e comemorações, onde o povo compra utensílios em vários mercados, em vários lugares de Porto Alegre, desse estado e da Grande Porto Alegre. Se cada um terreiro, a cada festa que fizer, gastar 10 mil, multiplica por 90 mil terreiros. Quanto de arrecadação o município não recebe do imposto de cada utensílio, de cada mercadoria que se compra? Na parte gastronômica, né, se compra aves, cabritos, pombos. Na parte de doces, são mais de 1.000 variedades de doces, achós, roupas, tecidos, decoração. Isso dá para um terreiro, o mais pobrezinho que seja, o mínimo que ele tem que ter financeiramente é 10 mil reais, senão nós não fizemos uma festa de acordo para abraçar e abranjar mais de 100 pessoas em um terreiro a cada festa. Mas, anteriormente, quando se fala em matriz africana, o povo esquece que tem que... Olha só, pensa só que é sobre terreiros. Não. Cadê o indivíduo desse terreiro? Nosso ancestral, que veio da África, da sua mãe África. Mãe é matriz África. O negro que trabalhou aqui no Rio Grande do Sul, nas charqueadas, na construção civil, quantas divisas a raça negra, o homem negro, a mulher negra trouxe para esse país? Na lavoura, nas minas de carvão. Quer dizer, tudo é uma economia local. Eu não sou formado em economia, mas na vivência eu sou. Assisti grandes sacerdotes, grandes pais de santo, fazendo festas bilionárias. E hoje fazem festas bilionárias. Uma outra parte é a chamada estrutura de divisão de turismo. A América Latina é o único continente que quase todos os países possuem UTTs, terreiros tradicionais, de matriz africana, Umbanda e Quimbanda. No verão, as praias do nosso estado ficam lotadas desde
do norte até o sul. E nosso povo ocupa hotéis, bares, restaurantes, oferendas são levadas em toneladas. Quer dizer, tudo se compra isso aonde? Em mini-mercados, que gera imposto para o município, para o Estado, e do Estado para o Brasil. Então, é muito importante se falar na economia que gera a matriz africana. Essa primeira parte, daí após eu falo mais alguma coisa, usando o gancho de cada um, certo? Perfeito. Obrigado, Toninho. Marcelo, tem um trabalho social destacado, a gente estava conversando um pouquinho antes no ar, né, cara? Sim. Tu pode explanar um pouco isso, porque juntamente com a questão econômica também vem a questão social, que para nós do Movimento Solidário e do AXE-PDT é fundamental, que é como cada um de nós se insere na sociedade, se insere no seu ambiente, na sua comunidade, e como o teu trabalho reflete na autoestima dos teus alunos. Isso também é uma coisa importante de comentar. Fica bem à vontade para poder falar sobre esse assunto, que é um tema que eu acho que tu tem bastante domínio. Dentro desse tema que o pai Paulinho estava falando, né, que a nossa religião afro, né, ela também ela trabalha em outros setores da vida, entendeu? Na área social, na área política, na área educacional, entendeu? Então, ela gera pessoas de bem. Né? Eu sou um cara, hoje, uma pessoa, né, que trabalho dentro de uma ONG, né, trabalho dentro de uma fundação, sou educador social, daqui a um tempo estou me formando em psicopedagogia, tá? Então, tudo através da religião de matriz africana, me formou essa pessoa de bem, né? Então, eu trabalho em abrigos de alta complexidade, né? São aquelas crianças que, por um motivo, razões sociais, econômicas, perderam o fato poder na sua família, estão em acolhimento institucional. Então, eu faço parte dessa equipe né? E também, de dia, trabalho no CRAS, Centro de Referência de Atendimento Social, entendeu? Então, nós estamos sempre trabalhando na comunidade e fazendo bem para aquelas pessoas que estão em situações vulneráveis. Né? Então, esse trabalho eu já faço, né, há muito tempo. Também fiz um trabalho há muito tempo com capoeira dentro da Bom Jesus, dentro do terreiro do Pai Paulo. Então, nós estamos sempre prestando um trabalho na nossa comunidade, sendo como referência para essas crianças, adolescentes, pessoas em situações vulneráveis. Esse é um pouquinho do meu trabalho que eu faço. Né? E me sinto orgulhoso, porque se não fosse a religião afro e as minhas referências hoje que eu tenho, que é o Pai Paulo, o Ogum, nosso pré-candidato, o meu pai de santo também, pai Jorge da Iemanjá, são pessoas que fizeram parte da minha formação como religioso e pessoa, cidadão, né? Então, cheguei nesse patamar através dos ensinamentos deles. E sou referência para muita criança. Eu ia te perguntar justamente isso, Marcelo, aproveitando a tua fala, quando tu, como educador social e também na própria capoeira, que a gente sabe que tem todo um trabalho social, como é que o teu trabalho, que tu percebe, ele impacta nessas crianças? Como é que essa influência positiva se reflete na tua visão como educador, como professor, como, né, um cara que trabalha, inclusive, essas questões de vulnerabilidade social muito de perto, né, e como acabou de dizer para nós, fez um trabalho de capoeira na Bom Jesus, né? Como é que tu, como educador, como professor, como um cara que interage diariamente nessas situações, vê o progresso desses alunos, como é que eles vão se reconhecendo na comunidade, o convívio com os colegas na capoeira ou na sala de aula, como é que isso é para ti? Como é que tu te sente e como é que tu vê eles interagindo? Isso é importante o teu relato para nós. O trabalho social, junto com a matriz africana, é um trabalho árduo, não é fácil. Tu entrar numa comunidade e fazer um trabalho assim, né? Nós precisamos de várias parcerias, precisamos de várias pessoas inseridas no contexto para nós fazer a diferença, né? Hoje nós estamos lidando com uma situação muito delicada hoje, né? As pessoas estão confinadas, né? E eu percebo hoje que as pessoas estão confinadas, estão padecendo uma doença
mas também estão tendo problemas fortes, assim, de depressão, de medo. Então, as pessoas, sabe? Então, isso, as pessoas, quando tu vai trabalhar com esse público, eles trazem isso muito forte para ti, né? Então, às vezes, eles querem que tu dê uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecer eles e não colocar mais medo neles. Então, nós estamos ali como um agente multiplicador para essas pessoas, tá? Para fazer o bem, multiplicar o bem, não colocar pavor numa situação hoje que nós estamos assim. Então, eu trabalho com essas crianças e as crianças veio como uma referência, né? E é gratificante quando eles conhecem isso, não tem dinheiro que paga isso. Tá entendendo? Sor, chama de sor, o modo carinhoso deles. Ô, sor, que bom que eu conheci o senhor, se não fosse o senhor, se não fosse isso não tem dinheiro que pague. E assim, nós somos uma referência não só dentro da comunidade, como educador social, mas como uma amizade. Professor, vai lá na minha casa, tomar um cafezinho, conhecer minha família, conhecer minha mãe. Então, esses laços vão se multiplicando e crescendo. E a confiança, né? Antigamente, quando tu começa a fazer um trabalho, as mães vão ali, vão ver como é que está o trabalho, como é que funciona. Depois, tu consegue ter o controle da tua comunidade, com as parcerias, né, com as festas. Nós fizemos também, né, que movimentamos a economia através dessas festinhas, batizar de capoeira, seminários, palestras. Então, esse povo está carente com isso, dentro da comunidade. Tá entendendo? Então, nós trabalhamos com isso. Então, eu me sinto importante nesse papel, como agente multiplicador. Entendeu? Agente multiplicador tanto na área da educação, na área cultural, na área política de uma comunidade. Então, isso faz muito, muito bem ao ser humano. Eles mesmos retribuem nas palavras deles, da forma deles simples, mas tu vê que é de coração. Professor, obrigado, o senhor, o meu filho estava assim, estava assado. Então, acho que nós estamos aí, que a educação social, né, trabalha em paralelo com a nossa religiosidade espiritual. Entendeu? Tem que trabalhar, tem que estar bem de espírito para poder executar um bom trabalho. Então, hoje, as minhas referências são essas, entendeu? Ser educador social, ser um futuro psicopedagogo, que eu vou informar, e ser uma referência na religião. Dá para agregar todos esses valores numa pessoa só. Muito bom, Marcelo, muito bom ouvir isso, porque, como tu falou, e é uma coisa, enquanto tu falava, eu pensava, que é assim, ó, o quanto a tua participação, a tua atuação como educador melhora o ambiente familiar dessas crianças, a ponto do pai de uma delas te agradecer pelo teu trabalho. Quer dizer, isso é um dos ganhos da educação, é o que o Brizola, o Darcy Ribeiro sempre falaram, que a educação é essencial para o povo. O povo livre é um povo educado, né? A gente pode perceber que quando alguém nos agride, né, quando aflora a ignorância, justamente isso. Na verdade, a pessoa tem medo da gente, porque ela não nos conhece, não sabe quem nós somos, e aí nesse desconhecimento de causa, ela parte para uma agressão, porque ela não conhece aquela realidade. Então, como é diferente da dela, ela, em vez de preferir conhecer, ela agride. Então, o trabalho dos educadores, o nosso trabalho como agentes sociais e políticos, é esclarecer e mostrar que, mesmo sendo diferentes, nós não somos inimigos. Eu sempre digo isso, o pai Paulinho, acho que ele deve ouvir várias vezes, mas eu faço questão de dizer que o fato de eu ser diferente não me torna inimigo de ninguém. A gente tem que caminhar junto, respeitando as diferenças de cada um, e isso nos tornar, ao contrário, amigos e não inimigos, né? Isso que eu acho importante de destacar, né? E te parabenizar de novo, né? Pelo trabalho fantástico que tu faz, porque tu faz um ambiente que, às vezes, até um ambiente, como tu mesmo disse, quando tu chega no ambiente, ele é até um ambiente hostil, porque tu não é conhecido, né? Tu não é visto, mas tu vai conquistando um espaço, e na conquista desse espaço, tu vai distribuindo educação. E quando tu distribui educação, tu distribui outras coisas junto, que foi o que tu disse, né? Daí que eu te parabenizei, que tu distribui amor, tu distribui carinho, tu distribui, inclusive, cidadania, né? A pessoa se sente mais confiante, caminha com os próprios pés e consegue olhar para frente de cabeça erguida. Isso é um resgate que é o teu trabalho que faz isso, que é o trabalho social do pai Paulinho, do Neir, de todos que têm essa preocupação, é que faz a diferença. A gente pensa que não, porque ele é pequenininho, né? É da andorinha,
mas são esses pequenos exemplos multiplicados que dão um valor e uma importância muito grande para o que a gente tem feito, né? Fica aqui meus parabéns. Neir, palavra é tua agora. Estão me ouvindo aí? Perfeitamente. Também. Bom, eu não sei se o Marcelão conseguiu ouvir o meu cumprimento. Cumprimentei a todos, e em especial o Marcelo, que é o responsável por essa live. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Exatamente. Marcelão, obrigado por tudo aí, Marcelão. Bom, fazendo uma análise dos comentários, dos 3 comentários, sobretudo dos 2 babás, eu fiquei me lembrando de umas cadeiras, de uma cadeira que eu tive na faculdade de economia, que os professores lá costumavam definir que para nós fazermos qualquer tipo de análise na ciência econômica, ela é uma ciência multidisciplinar. E essas disciplinas nós podemos destacar aqui, e estou vendo, pelo que nós temos no Movimento Solidário, temos no Movimento PDT-Axé, todos esses 5 pilares. Que é o primeiro e também importante, que é a política. A ciência econômica é uma ciência social, e a política está relacionada com a segmentação social e ideológica, que são os partidos políticos. Se os dois desrespeitos estão juntos, então nós temos uma capacidade de um desenvolvimento de uma economia através da política. E vendo os nossos pré-candidatos calcados no nosso Partido Democrático Trabalhista, sobretudo no PDT-Axé, temos aí, sim, a oportunidade de fazer um bom mandato, e se não fizermos, no mínimo, um bom mandato, nós vamos conseguir com que as nossas reivindicações sejam colocadas para fora. Outra situação que eu vejo dentro dos 5 pilares é a questão histórica. E o Paulinho, agora, rapidamente, em rápidas palavras, fez esse resgate histórico, porque o que nós temos quando nós lembrarmos lá das nossas definições lá a respeito de história? Que através da história é que procuramos entender os fatos passados para explicar o presente e projetarmos o futuro. Então, nós, com essa live, com esses companheiros que estão aí pré-candidatos, estamos, então, fazendo o que neste momento, na verdade? Projetando o futuro. A geografia é um outro pilar, e aí eu lembro do nosso companheiro Cris, que está lá nos assistindo. Isso aí pode ser uma live específica sobre a geografia e até sobre esses 5 temas aí. Que a geografia são os fatores geográficos que são importantes e, muitas vezes, determinantes para a caracterização econômica de um povo. Nós vemos ali, os 2 babás comentaram a questão da Bom Jesus ali, principalmente. Isso é um aspecto geográfico. E também o outro pilar, o 4º pilar, que é o direito. Ou seja, as decisões devem ser amparadas por lei. Então, como nós estaríamos inseridos nessa questão do direito? A questão do direito, nós estaríamos inseridos através do momento em que nós ocuparmos espaços, ao momento que nós ocuparmos cargos dentro da administração pública, tanto ela no Poder Executivo quanto no Legislativo, como o Alexandre Matos, o babá Paulinho, o babá Marcelo do Bará também. Então, é dessa forma que nós vamos responder às demandas da sociedade. E os métodos quantitativos, querendo ou não, o Paulinho já fez uma menção sobre isso, que é a questão das festas religiosas que nós temos. Paulinho e o babá Marcelo, obviamente, sabem muito mais do que nós, eu e o Marcelo aqui. Todavia, nós devemos lembrar que, um exemplo, trabalhando geograficamente, como diz meu amigo Cris, Porto Alegre. Porto Alegre, no mínimo, nós temos 2 grandes festas religiosas no ano, que é a Nossa Senhora dos Navegantes e nosso pai, o pai Ogum. Então, só, como o Paulinho comentou, somente fazendo uma análise sobre essas 2 festas, nós vamos ver o que gerou de economia, o que transitou de impostos, o que foi arrecadado. E dentro dessa nossa matriz africana, nós podemos ver o seguinte: nós estamos inseridos também numa questão que é importante, fundamental na economia, que é a diversificação do parque industrial. E por que é tão importante? Porque significa que quanto mais um país, quanto mais um parque industrial ele tiver, ou vamos trabalhar Porto Alegre, um parque industrial em Porto Alegre, rotativo,
nós conseguimos absorver as demandas de um outro parque industrial que não esteja muito bem. Então, fica para nós até como eu falei anteriormente, parabenizar e cumprimentar, porque o tema é super importante. Porque nós, na economia da matriz africana, nós estamos em todos os setores, no setor primário, no secundário e no terciário. O que é o terciário? O terciário é constituído por todas aquelas atividades de serviços. Então, a partir do momento que nós temos o comércio, um exemplo lá no nosso mercado público, um comércio pujante, nós temos ali também a influência e a participação da matriz africana na economia. O Paulinho comentou muito bem a questão do turismo. O que o turismo desenvolve na nossa cidade, o que desenvolve... Eu sou de Rio Grande, vejo lá em Rio Grande a nossa festa da Iemanjá e a festa dos nossos navegantes, que são símbolos para a América Latina, como disse o Paulinho, e o nosso Ogum aqui, e tantas outras festas que nós temos aí pelo interior afora, e com aquela questão das datas, das festividades. Então, se nós fizermos uma análise fria, sim, nós temos uma grande capacidade, uma grande importância da matriz africana na economia, e é de fundamental importância também a participação e colocarem seus nomes à disposição na luta desse ideal da matriz africana em defesa do nosso povo. Então, eu vou deixar para falar mais adiante, senão eu passo a noite inteira falando. Um abraço aí, seguindo o baile. É isso aí, axé de fala, Paulinho. Isso. E pegando o gancho do Neir aí, ó, se cada terreiro fizer 12 festas por ano, gastando cada uma 10 mil reais, quanto em imposto o município vai arrecadar? 10 vezes 12 dá 120 mil. 120 mil por ano em cada terreiro. Em cada terreiro. Nós possuímos agora, de uns 10 anos para cá, fechou mais ou menos de 180 para 200 mil terreiros. Agora, multiplica isso tudo, hein? Para onde é que vai esses impostos da economia que nós, da matriz africana, influenciamos, e é muito importante para a cidade, o estado, o país e a América Latina. É isso aí. É impressionante. É fundamental esse resgate. O que tem sido mostrado aqui é realmente a força, né, da matriz africana e a sua forte influência no país, né, seja em todos os segmentos, seja desde a educação, passando pela economia, turismo, cultura em geral, quer dizer, essa é a importância que precisa ser realçada. E esse programa tem essa intenção de mostrar um pouco mais, né, desse esforço contínuo e, às vezes, solitário, invisível, que ninguém sabe. E é importante a gente fazer essa divulgação e mostrar esse trabalho. Quando o Marcelo propôs o tema, eu achei muito importante, porque, inclusive, a gente já caminha junto, né, Paulinho? O Movimento Solidário, eu acho que a gente já caminha juntos. Então, nada mais justo de mostrar também a importância do trabalho que é desenvolvido nas comunidades, né? Que é uma coisa que o jornal... O tema da nossa influência sobre a economia foi da minha do Marcelo, e nós fechamos aí. Minha do Cristiano, aliás. E junto com o Marcelo. Nós fechamos de bate-papo. Oi. Matemática de bate-papo. Muito importante. Não, assim, eu queria acrescentar, né, que essa importância que a religião movimenta dentro das comunidades, assim, a economia, né. Mas então, tem uma questão que nós temos que falar também, do preconceito, né? Eu sou um cara que eu trabalho dentro de uma ONG, e às vezes, se eu dizer que eu sou da religião afro, eu não sou contratado. Eu não sou contratado, porque é uma religião não sei de quê, uma religião... Então, eles criaram um mito, uma nomenclatura em cima da religião afro, que às vezes eu tenho que me esconder a minha identidade afro, da minha religião que eu gosto, que eu pratico, que me fez bem. No entanto, eu estou inserido no meio deles, mas eu não posso manifestar a minha crença, dizer que eu sou afro. Que daí eu não sou contratado, porque daí eles acham que eu vou ensinar coisa do diabo,
vou desviar outras coisas assim, que isso é elementar. E outra coisa, já ficou provado inúmeras vezes que a religião movimenta em todos os setores, tanto cultural, político, assistencial, né, todo esse bem que a religião faz para as pessoas. Por que só a religião afro, de matriz africana, terreiros, que ainda não tem o mesmo direito que uma igreja católica tem, de seus impostos, de ser isento em vários outros impostos, coisa assim, e que nós ainda estamos sofridos, massacrados, e pagamos nossos impostos como pessoas normais, né? Isso aí também é uma coisa que tem que levar para o público estudar isso. E, no entanto, hoje, não vou citar nome de crença nem nada, eles copiam a nossa religião para ganhar em cima. Tá? Então, tem várias coisas que estão distorcidas nisso aí, entendeu? E nós temos que trazer à tona. Então, por isso que tem que... eu confio e acredito, entendeu? Que nós vamos ter que botar mais representante lá, né? Da nossa religião, para as pessoas ter respeito para a nossa religião, porque a religião afro foi a primeira religião de fazer o lado social, sem ter outras ONG, sem ter... Então, a religião sempre foi acolhedora do povo, e alimentou muito povos, e educou pessoas. Que hoje tem, dentro da religião afro, tem pessoas advogadas, tem juízes, tem promotores, tem pessoas de vários segmentos. E ainda nós ainda vivemos uma escravatura. Isso. Vivemos uma escravatura, um preconceito, que eu não posso falar sobre a minha religião e dizer que eu sou da religião afro. Que daí eu não sou contratado. Já aconteceu isso comigo já. Importante esse seu relato, Marcelo. Muito importante. Uma coisa que também é importante falar, e que até já foi comentado pelo Paulinho, uma das vezes que nós estivemos lá na Bom Jesus, que é assim, ó, o povo de matriz africana precisa se unir não só para eleger, mas aprender a votar. Que foi uma coisa que o Paulinho me falou. Votam em todos, menos nos seus. E é isso, né? E é esse trabalho que a gente está fazendo junto com o Paulinho, de formação política. O Cristiano foi lá, eu pretendo, quando essa loucura terminar, também ir lá. Já fui algumas vezes, a gente já fala, de mostrar para as pessoas, dos companheiros dos terreiros, das UTTs, que a UTT também é um centro político, um centro de formação política, e precisa agir desta mesma maneira, ou seja, começar a enxergar os seus representantes e fazer campanha para os seus representantes, ou também para aqueles que os querem representar. Porque, como eu disse para o Paulinho, se a gente se elege aqui, se eu me elejo, a porta do gabinete é uma extensão da Bom Jesus. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, porque a gente está caminhando junto. E a gente vai continuar caminhando junto. Entendeu? Então, isso também é importante, né, Marcelo? Os companheiros, as UTTs, têm que ter esse entendimento. Chega na hora, tu vota até em evangélico. Né? Vamos falar claramente aqui, sem meias palavras. Né? Acaba votando até naquele que faz o enfrentamento com vocês. Né? Então, essa eleição já vai ser um primeiro momento, né, em que os representantes, né, as candidaturas que vão fazer essa defesa, vão se organizar de modo que tenha uma repercussão maior, e eu já acredito que alguns resultados nós vamos já enxergar nessa eleição. Talvez não do jeito que nós gostaríamos, né, mas eu acredito que alguma coisinha já vai ser plantada e já vai ser colhida nessa eleição. Isso também eu queria falar porque, em cima do que vocês disseram, né, que é muito importante essa coisa da geopolítica, que foi o que o Leiro falou. A geopolítica, ou seja, vocês estão inseridos num ambiente e esse ambiente tem que gerar um resultado para vocês. Fica à vontade, Paulinho, pode complementar. É o que eu ia falar, pegando o gancho da política aí. O que acontece? Desde os remotos, desde a proclamação da República, sempre o político roubou. Aquela coisa de um partido contra o outro. Fulano é ladrão. O Bertano pega tanto verba de gabinete, tanto isso, faz aquilo. Então, essa guerra fria política foi o que ainda desanima, muito mais ainda nos anos 10, 20, 30, 40, que o povo negro
era o quê? Analfabeto, não sabia nem ler e nem escrever, e muito menos votar. Quem fez negros e mulheres votarem foi o nosso grande ancestral Getúlio Vargas, na década de 30. Fez. A partir dali, o povo começou a acreditar que alguém não rouba naquela política, que Getúlio abriu esse espaço, que ainda tem políticos sérios. Tinha naquela época. Então, o que eu fiz isso? Eu voto desde 73. Nunca tinha entrado em partido nenhum. Conheci política em 62. Eu conheci Leonel de Moura Brizola em 1962. Eu tinha 7 anos. O meu pai, Oswaldo Silva, era ativista, filiado no PTB, junto com a família Andreatta, os meus padrinhos, Júlio, Vitório e Catarina Andreatta, meus padrinhos. E Vitório teve 2 mandatos pelo PTB, que é aquele costume que tem em partido. Quando um cresce, o outro tenta derrubar. Então, dá aquelas coisas. Saiu o Vitório do PTB, foi para o MDB. Lá não se elegeu e largou tudo. Junto com o doutor Bressani, o último superintendente do IRGA, que era compadre do meu pai. E nós ia lá para a Praça 15. E as reuniões eram feitas no chalé da Praça 15. Porque a ditadura não dava espaço para o PTB ter uma sede em Porto Alegre. Eu peguei esse gancho. E quando tinha reunião, os partidos contra a Arena, PCB, da época, o que faziam? Excitavam brigas, ofendiam as lideranças, davam briga. Aí vinha o quê? A antiga polícia de choque. Cansei de sair correndo, de me perder do meu pai, do meu tio Arthur, que eram filiados no PTB, e do IRGA funcionários, que foram aposentados lá. Então, quer dizer, o que eu fiz? Não. Sem política, não há organização social. Sem política, não se faz leis de um país. Sem política, não se organiza a sociedade. Eu vou entrar na política e vou carregar os meus. Quando eu enfilei no PDT em 2002, 2004, em 2 semanas, eu filiei 60 pessoas. Todos os meus seguidores da matriz africana do meu terreiro são filiados ao PDT. Quando foi fundado agora, o ano passado, novembro, o PDT Axé, foi mais 30 novos filiados que se engajaram sobre a minha abonação. Eu sou o líder deles, então é eu que abono todos aqueles que eu carrego para a minha trincheira pedetista. Então, hoje o pessoal, através de mim, na Bom Jesus, o povo está chegando para a política, babás, e há seguidores da Umbanda, do Espiritismo. Temos aqui na casa até pessoal que nem do nosso grupo religioso é. Temos espírita aqui que nos segue. Segue o PDT Axé, que se filiaram o ano passado na fundação e eu abonei. Temos o colegiado forte aqui na Boa Jesus. Antes do PDT Axé, agora muito mais. O povo está entendendo que nós não podemos só tocar tambor, como diz a classe evangélica. Eles sabem, os batuqueiros sabem só tocar tambor e fazer macumba. Erraram. Os UTTs, eu reforço, são terreiros, é tradição, é território de matriz africana. Não existe macumba e nem bater tambor. Existe organização política dentro de um território de matriz africana. Temos leis, temos normas, isso é política, isso é fazer política. O que é política? A meu ver, ao ver de Leonel Brizola, ao ver de Carlos Prestes, políticos nossos ancestrais, Vargas,
Política é um grupo de pessoas reunidas, se organizando entre si, criando normas e leis em prol do bem comum de todas as idades. No final dessa frase, surgiu qual a palavra? Bem comum com idade. Surgiu a palavra comunidade. As UTTs é uma comunidade tradicional de terreiros. Esse é o nosso legado, é o nosso axé e é a nossa luta. Vamos somar e trabalhar em cima disso. Certo? Muito bom, Paulinho. Muito bom. Neir, fica à vontade para dar mais um papinho com a gente. Eu queria saudar aqui todos os companheiros nossos do PDT que estão aí nos assistindo, mas, em particular, a professora Tânia. A professora Tânia fez uma observação muito pertinente, que é a falta do poder político para os nossos representantes de matriz africana. Concordo plenamente com a companheira, mas sou um cara esperançoso e penso que nós vamos ter um divisor de águas a partir dessa eleição no que tange à representação da matriz africana. Em primeiro lugar, porque, como eu comentei naqueles 5 pilares, o primeiro é a política, nós precisamos de um partido político que tenha nos dê essa referência social. E o nosso PDT nos dá, e é importante salientar aqui, e também cumprimentar a participação do nosso presidente Carlos Lupe. A partir do momento que ele apoia o PDT Axé, ele está fazendo nada mais do que valorizando e solidificando o nosso sistema político partidário, porque através do PDT Axé nós conseguimos canalizar, conseguimos nos comunicar e nos expressarmos, nós de matriz africana, com todo o nosso partido político, bem como com toda a sociedade. Então, importante a participação da Tânia, cumprimento novamente a ela, e dizer que estamos juntos aí nesse divisor de águas, trilhando passo a passo. Não vai ser fácil, porque culturalmente nós vamos ter que passar por cima de muitos obstáculos, como essa questão dos negacionistas, essa questão, como Darcy Ribeiro dizia, dos entreguistas, daqueles que renegavam a pátria-mãe em prol do pessoal de fora e tal, os europeus. Então, tudo uma questão cultural. Mas o primeiro passo nessa longa estrada já foi dado, que foi a consolidação do PDT Axé dentro do nosso partido político e começando aqui em Porto Alegre, o pontapé inicial aí com o nosso babá Paulinho da Bonja, que tem nos capitaneado e tem, além de tudo, sido, além de um líder político, também é o nosso líder religioso. Então, eu quero deixar meus cumprimentos aqui a todos os babás também. Acho que não vou ter mais oportunidade de falar, o tempo está se esgotando, mas é importante a participação, estou sempre à disposição. E qualquer coisa é só me ligarem, que estou aqui para contribuir para o crescimento do PDT Axé e do nosso PDT, que tem um papel preponderante de responder às demandas da sociedade. Um grande axé a todos e até a vitória final. Certo. Marcelo, fica à vontade. Tem mais um tempinho ainda. Pode falar o que tu achar. Eu queria acrescentar, assim, né, a importância de nós fazer esse trabalho mesmo cultural, para as pessoas saberem votar no seu candidato certo, né? E essa política, essa votação que vai ter agora, essa eleição, vai ser uma eleição um pouquinho diferenciada das outras. Eu não sei se vai ser uma eleição online, eu não sei como é o mecanismo que eles vão usar isso. Infelizmente, nós vivemos numa comunidade, né, que são de pessoas de extrema pobreza, de pessoas em situações sociais vulneráveis. E aí, aonde o poder público, onde as ações de política sociais não conseguem chegar, os oportunistas, os vampiros, vão querer desviar, entrar na mente dessas pessoas através do comprar os votos em cima da necessidade dessas pessoas. Então, isso é só um comunicado que eu estou trazendo para vocês, para ficar atento nisso e trabalhar em cima disso. Tá? Então, eu não sei se... geralmente, eu sempre sou presidente de mesa, quando me convoco há mais de 15 anos, né, eu não sei como é que vai ser essa política, né, qual é que vai ser o treinamento nosso.
Se vai ser digitalizada, se vai ser online, como vai ser esse acompanhamento? E não vai ser presencial, né? Por causa dessa pandemia, dessas coisas que estão acontecendo hoje, da situação que nós estamos vivendo hoje. Mas daí nós temos que reforçar isso, né? Para esses oportunistas não entrar nessa área e fazer uma bagunça nesse pessoal que são fragilizados. Porque a pessoa fragilizada, ela se entrega para a primeira pessoa que chegar ali, entendeu? É só esse adentro que eu quero dar aí. Para nós estudar junto e pensar junto. Um ponto voltado à economia bem rapidinho. Na gestão Lula, foi criado o projeto Fome Zero. Esse projeto criou uma teia em todo o Brasil. E o primeiro estado que essa teia começou foi o Rio Grande do Sul, justamente na capital, em Porto Alegre. O pai Marcelo foi um dos participantes desta teia, que o primeira religião que formou o núcleo de africanistas Bom Jesus, aliás, de africanista, foi no bairro Bom Jesus. Eu, a mãe Neca de Iemanjá, a mãe Malene, que já faleceu, fomos os criadores desse núcleo de africanistas da Bom Jesus, do Fome Zero. Nós fazíamos sopa, arrecadava alimentos, campanha de agasalho, fazia toques, fazia doces para vender. Nós ia na Ceasa buscar frutas e legumes para distribuir para a comunidade. Nós comprava coisas do nosso bolso, do nosso dinheiro, para que esses impostos fossem cair na mão de um governo municipal que nunca deu a mínima para isso, e era o governo do PT. O criador do projeto nunca passou um projeto do núcleo de africanistas da Bom Jesus, o único núcleo do Brasil africanista. Isso aí foi no início de 2002 até o ano passado, que nós terminamos. Daí eu tive que parar, porque daí as minhas economias da minha casa estavam indo nesse projeto. Aí a gente parou. Está em aberto. Ainda existe esse núcleo, né? Esses projetos que vierem agora, após esse pleito, que vai ser um pleito difícil, foi mesmo que eu disse na última reunião do metropolitano, em que o Nereu ainda era presidente. Eu disse, Paulinho, tu quer falar? Falei, eu estava na mesa, sentado com ele, representando, na época, o Movimento Negro de Porto Alegre, onde eu era o presidente do Movimento de Porto Alegre. Eu tive 2 gestões como presidente do Movimento Negro de Porto Alegre. Daí eu salientei assim, primeira coisa que temos que preocupar, presidente Nereu, é sobre a reforma política. Mas depois disso, descartar um pouco isso e se focar na reforma partidária. Temos que reformular o nosso partido para dar mais abertura para aquelas classes consideradas minoria, atores da comunidade, lideranças da comunidade, tem que estar presente dentro das executivas municipais, estaduais e nacionais do partido. Porque o partido está com pouca base, ainda está quase sem base no nosso PDT. Temos que preocupar com isso, com a base do PDT. E partido sem base é como uma árvore com a raiz podre, cai. A base do partido é a raiz da árvore. Então, temos que se concentrar em buscar lideranças de dentro da comunidade, que são eles que sabem do dia a dia dos nossos eleitores. Eles vivem esse problema, estão dentro desse problema. Nós somos as vítimas desse problema, dessa sociedade desigual, que faz ser desigual, e nos acha minoritários. Pelo contrário,
70% do eleitorado do Brasil é de classe média baixa. 30% é de classe média alta. Onde é que está a maioria dos votos? Na classe média alta? Está na classe média baixa. Daí eu falei para ele assim, ó, que era o pleito de 4 anos atrás. Nesse pleito, a minha visão de líder comunitário, visão de partido, visão de militante dentro das vilas. Quase 300 mil eleitores em Porto Alegre, isso há 4 anos atrás, não irão votar. E no segundo turno, vai passar de 300 mil que também não irão votar ou votarão nulo. Foi exatamente isso que aconteceu. Lembra, Neir? Isso? Primeiro turno, no quarto pleito, há 4 anos atrás, no pleito de Porto Alegre, 298 pessoas votaram brancos e nulo. E no segundo turno, 305 mil pessoas votaram só nulo. Tem ideia? Tipo de eleição que querem fazer este ano. Quem vai votar? Alguém tem? Tu acha que 30% desses eleitores pobres tem esse mecanismo que nós estamos usando aqui agora? Não. Tem acesso a isso? Não tem. Vai dar mais de 500 mil em Porto Alegre votando, não votando, ou votando nulo ou em branco. Em branco até. Daí vai para a majoritária, vai para aquele que fizer mais votos, etc. Tal, que agora já mudou toda o TSE. Cria uma coisa no mês, no outro ele já cria outra resolução. Aquela que criou mês passado já não vale mais. Não vale mais. A do outro mês já vale. Então dá aquela confusão na cabeça. Isso é para perturbar os partidos. E até está tendo aí surgindo novas resoluções do TSE para destituir partidos. Empossar a lei da cláusula de barreira. Vai dar, nesse pleito agora, nos municípios do Brasil, vai dar muito partido que vai deixar de existir. É o meu recado. Então, vamos se preocupar com a comunidade. É um alerta, é um aviso por um grande pedetista aqui que conhece política. E vivência na comunidade. E a matriz africana representa 40% dos eleitores em Porto Alegre. Importante. E agora? Certo? Certo. Não. Bem. Meu filho está... Meu baby, abana lá, ó. Abana lá, Marcelo. Abana lá, vai sair daí. Abana. Beijo. Vai lá. Papai já vai. Vai lá. Isso é uma reflexão muito importante, Paulinho. Isso que está dizendo, dessa percepção, e como o Marcelo falou, principalmente também, que é a questão de que a fome e a dificuldade, elas se sobrepõem à consciência política, porque a pessoa que passa fome, ela tem uma necessidade mais imediata, que é matar a sua fome. E aí a questão da consciência política, que é permanente, fica em segundo plano. Então, o nosso desafio como educadores sociais e agentes políticos é tentar melhorar essa condição e fazer com que as pessoas percebam que ela vai matar a fome dela por 1 dia, 2 dias, e vai dar 4 anos para o cara ficar enganando ela e a população. Então, o custo disso é muito alto, né? Só que essa percepção é um processo meio lento, mas mesmo assim a gente não pode se eximir da responsabilidade de participar desse processo e de lutar para que isso mude, e que essa consciência melhore, e que a pessoa não troque o voto por um cachorro-quente, por uma cesta básica, às vezes por uma garrafa de pinga, que é degradante, mas acontece. Né? Roda de pagode. Isso, várias coisas. E esse nosso desafio é um desafio que é permanente. Por isso que eu disse no início, a parceria do Movimento Solidário do ACHPDT é permanente também. Porque a gente sabe que o nosso desafio também é permanente. Então essas lutas vão ficar inseridas com a gente, independente do resultado eleitoral. A gente vai continuar fazendo o trabalho.
que é isso que nos move, né? E agradecer muito especialmente aos 3 companheiros, ao Neir, ao Paulinho, e agradecer também ao Marcelo, que hoje conheci um pouco melhor, né? E com grande satisfação, agradeço a tua participação, né? A gente fez uma live muito boa, muito bonita, colocamos em relevo a importância das matrizes africanas na economia, seja no plano municipal, estadual, nacional e internacional, como o Paulinho mesmo representou aqui. As manifestações do Neir muito importantes, colocando os pilares, os 5 pilares, isso é uma coisa, é uma contribuição que eu espero que as pessoas tenham aproveitado também, né? Enfim, já é a segunda live que a gente faz com o movimento AXE-PDT, o outro debate também foi muito bom, não pude participar, mas assisti, sobre o racismo estrutural, que é uma coisa que o Marcelo falou muito presentemente, e também é uma das lutas que a gente vai carregar, né? E não se encerra aqui, que a gente vai continuar lutando para acabar com, romper com essas barreiras. Fica à vontade, Paulinho. Fica à vontade. Só um detalhezinho aí para as comunidades, tanto de matriz africana, tanto para as vilas de norte a sul deste município. Temos uma grande solução aí, né, uma grande liderança, neta do fundador do partido, a nossa grande líder, Joana Brizola, que é pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre, que tem todo o contexto para trabalhar essas demandas, essas políticas públicas que hoje foi dito. Então, gente, vamos juntar as mãos, ó comunidade da Bom Jesus, de Porto Alegre, norte a sul, da Ilha da Pintada, onde eu tenho núcleos sociais lá, que vou transformá-los em núcleos políticos o ano que vem. São 32 núcleos que é ligado aqui à nossa sociedade africana, Ilê-Ixá, Nilogum e Fraternidade Tupinambá. Nós vamos agregar todos para fazerem parte do PDT e colocar a nossa grande guerreira no trono de Porto Alegre. Essa é a missão do PDT Axé e do Solidário dentro das comunidades, e a nós também estarmos junto com ela, sentar lado a lado com ela. Essa é a minha missão. Não pedido. Nós temos capacidade, temos amizade, somos políticos, temos sabedoria dentro de uma vivência pessoal, nos problemas, na dificuldade, e temos um grande dom. Somos diversificados em várias temáticas, em vários polos, em vários grupos, e temos aí, axé. Excelente, Paulinho. Excelente a tua finalização. Esse resgate, essa lembrança oportuna da nossa candidata, né, pré-candidata, Juliana Brizola, a prefeita de Porto Alegre. Tem um DNA da educação, aliás, foi projeto dela, sancionado no governo Tarso, a Escola de Tempo Integral, que foi aprovada, e depois criminosamente engavetada pelo Sartori e pelo Leite, né, que parecem não reconhecer a importância da educação, né, pagando mal os professores, parceladamente, né, e isso também é uma coisa que nos envergonha, ter governadores que trabalham de costa para o povo, e não tem nenhum resgate à educação. Então, Porto Alegre tem uma grande alternativa. O Paulinho acabou de falar, que é a Juliana Brizola. Aqui o nosso abraço, nosso carinho também, Movimento Solidário, Núcleo do Banrisul, do qual nós somos também integrantes, né, que conte com a gente também nessa caminhada. Mais uma vez, agradecer a todos vocês, fiquei muito feliz, foi uma excelente live, um grande debate, e também nós continuamos à disposição para fazer novos programas, vocês sintam-se à vontade, escolham o tema, nós estamos aqui para nos ajudar, nós estamos aqui para caminhar juntos, né? E, como eu disse antes, não dependemos de resultado eleitoral para continuar fazendo a nossa política, nossas ações sociais. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado a todos, né? E a quem nos assistiu também, né? União é força, como está dizendo o Marcelão, e muito obrigado de coração. Tenham todos uma boa noite. Marcelo entrando aí.
Muito bem, pessoal. Olha, mais uma noite de uma conversa agradabilíssima nós tivemos aqui, né, com esses dois braços do PDT, que, como foi comentado antes ali mesmo, o PDT abre a porta para todos. Todas as etnias, todas as religiões, todas as sexualidades, tá? Todo mundo tem voz dentro do PDT. E como tu e o Marcelo realmente disseram, vocês têm que ingressar com muita representação no país. A bancada evangélica hoje, ela é tão forte quanto a bancada ruralista. Eles dominam o Congresso. Eles se mobilizaram há muito tempo e hoje eles estão lá ditando leis. Então, até para que se possa lutar em pé de igualdade, tá? O povo do axé tem que se unir. Tem que ter representatividade. Né? Basta ver, né, em toda a discriminação que sofre hoje, as agressões, os ataques ao terreiro, e como eu dei anteriormente ali, uma religião tão pacífica, tu não vê ninguém do povo de axé atacando religião nenhuma. Pelo contrário, que vai à missa, que participa de outros eventos religiosos, né, sempre se procurou integrar na sociedade, nunca excluiu religião nenhuma, recebe todos de braços abertos, né? Não tem uma discriminação que ninguém participe, tá? Quem for no terreiro será atendido, será assistido, tá? São todos bem-vindos, né? Afinal de contas, somos todos humanos, né? Não teria por que discriminar. E como o Alexandre mesmo falou, a defesa, tá, da dita minoria é uma das nossas pautas no movimento solidário. Tá? A gente briga e luta para acabar com isso. Tá? O sangue é igual para todo mundo. O resto é casca. Tá? O que sobra é a mesma cinza para todos. Né? Essa vida nós vamos só com as lembranças, se levarmos. Tá? Porque o resto fica. Né? Então, pessoal, eu também quero deixar aqui o meu obrigado, convidar todos para assistir as lives aqui da Rádio Legalidade. O nosso programa Voz Solidária é transmitida na terça-feira, hoje, vocês estão vendo, às 19 horas, e todo domingo, às 19h30. Né? Os assuntos variados, a gente sempre procura convidar pessoas diferentes para que tragam seus diferentes pontos de vista, né? E que sempre enriqueçam a cultura de todos. Vamos abrir a visão para o mundo e vamos acolher todos dentro, né, desse grande globo, não é plano, é globo, né, que nós vivemos aqui. Tá bom, gente? Então, agradeço a audiência que participou dos comentários. O presidente quer falar aqui? Diga, Dom Alexandre. Rápido, assim, ó, quem puder, se inscreve no nosso canal no YouTube do Movimento Solidário, segue o canal, porque aí consegue acessar os programas mesmo que perca o programa. Sim, nós também divulgamos lá no Facebook. Lá. Eu, hoje à noite já estou gravando. Olha lá a figura que o Neir está nos apresentando lá, nosso saudoso Leonel. Saudoso Leonel. Ô, Leonel. Aliás, o PDT que tem as figuras mais carismáticas da política, ao meu ver. A começar por Leonel Brizola e o saudoso Darcy Ribeiro. Então, daí deixo, né, para comentar o resto. Pessoal, obrigado pela audiência. Nos vemos, então, no domingo. Paulinho, Marcelo, Neir, Alexandre, obrigado. Uma boa noite para vocês. Nos despedimos por aqui. Até a próxima. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Boa noite. Axé. Axé.